deixou de ser do sem terra e criou outros movimentos sociais. Tentar socializar ela junto. Quer dizer, esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, a gente segue fileira, é por amor essa pátria Brasil, a gente segue fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue fileira. Queremos fazer cidade, o céu desdorar no caminho, o verde esperança ficou, bandeira do povo assumiu. O verde esperança ficou, bandeira do povo assumiu. Amarelo, colorido, as frases agora rodadas, e o canto da patriarquia, vitória das mãos delegadas. O canto da patriarquia, vitória das mãos delegadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela que se paixão. Quem foi com carinho a semente, para alimentar a nação. Quem foi com carinho a semente, para alimentar a nação. Aonde ninguém passa fome, progresso é um povo feliz. A recomendar é a volta. Você bota só o papel, deixa na configuração aqui, fica perfeito, você já pode pegar. Mas não vai ficar mexido. Porque eles não estão falando ainda, eu vou começar a configurar quando falar. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. Você vai pra frente. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue fileira. É por amor essa pátria Brasil. Obrigado, companheiro. Perfeito. Pelo prestígio de ouvir sua voz aí, né? E nos animar com as canções que tanto falam pra gente, né? Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa segunda mesa, que tem como tema Teorias e Métodos em Geografia Agrária. Antes de iniciar formalmente a mesa, eu gostaria de passar o informe, fazer um pedido. A Associação dos Remanescentes Quilombolas de Rio dos Macacos está promovendo uma campanha de arrecadação de recursos para a recuperação e construção de suas casas. O companheiro lá esteve na mesa de abertura ontem, fez esse apelo e nós estamos pedindo a todos que puderem contribuir com qualquer valor. Vamos passar a lista aí para assinarem, colocar a instituição aí o valor e os monitores ficarão responsáveis por arrecadar, tá? Só reforçar a importância e o papel que tem essa comunidade, tem sofrido já um processo perverso de perseguição por parte do Estado, da Marinha Brasileira, há muitos anos já enfrentando e resistindo para continuarem vivendo em seu território. Então é uma luta justa e é uma causa super nobre. Então contamos aí com a colaboração de todos. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar os nossos palestrantes. Certo. A lista vai estar passando aí, certo? Aí. Tá, só um minutinho. Antes de tudo, agradeço a oportunidade, né? E mais uma boa tarde a todos e todas. Gosto sempre de reafirmar meu nome, a minha identidade. Eu sou José Rosalvo de Souza, sou quilombola, sou trabalhador rural, pescador e extrativista. Falo um pouco atrapalhado, porque não tenho estudo, mas
o meu papel e minha caneta, o meu papel é a terra, a minha caneta é a enxada, é a foice, é o machado, é o facão. Esse é que é a minha formação. Mas falo com dignidade, porque trabalho é honra. E também não tenho vergonha de falar, porque praticamente sou analfabeto. A vergonha não é para mim, mas sim pelo Estado brasileiro que opõe essa opressão, ainda não só como a minha comunidade é sofrida, mas por todo o país. Eu sei que tem muitas comunidades que ainda passam muito por isso. Eu agradeço aqui a oportunidade e também para reforçar o que o companheiro falou, que tudo isso aqui está acontecendo ainda porque desde 2012, como eu falei ontem, a comunidade vem sendo enganada pelo governo do Estado brasileiro, o Estado brasileiro em si, por não cumprir com o seu papel, com o seu dever, né, com sua forma de tratamento, de não tratar a comunidade ou as comunidades de uma forma que deveria ser. Como é que se diz, dando pouca ligança, pouca importância, ou realmente nos deixando de uma forma do esquecimento. Como muitos sabem, a comunidade está ali, não tem nada que venha a favorecer a comunidade, como eu falei, reforcei hoje de manhã, de políticas públicas por muita resistência da comunidade, muita luta, não só da comunidade, mas de todos os movimentos e os órgãos competentes que deu essa força dentro desse processo. Só temos consolidado lá, por parte de políticas públicas, só a energia. A partir do dia 1º de janeiro desse ano, a Coelba de Luz, a Companhia de Luz para Todos, começou os trabalhos. Dia 1º, quando foi mais ou menos dia 30 do final do mês, concluiu essa ação dentro da comunidade. É o que temos, mas foi muita luta que a gente tivemos. E em questão das restantes políticas públicas, aí é uma forma de negligência, de racismo institucional, né? Uma série de coisas que se implicam aí nesse processo, e aí está enterrada todo esse restante aí. Então, por isso, eu estou aqui passando essa lista para todos e todas que se sentirem numa forma assim de solidariedade. E a condição financeira, não importa o valor, como eu falo ontem, o que vier, estamos de braços abertos a recebê-lo, e agradecemos aqui a gratidão, o companheirismo de cada um aqui e o esforço de nos ajudar. Obrigado a todos. Lembrando que tem essa lista da arrecadação e a lista do evento. Aí o pessoal passa e a gente recolhe. Valeu. Soltou o cabo. Só reforçando o pessoal aí que estiver do lado das cadeiras, com bolsa, com mala, se puder liberar para os colegas sentarem, tem gente que está chegando já em pé ali. Então se tiver uma cadeira do lado aí, guardando o espaço, a gente liberar. Tá certo? Então, dando sequência aqui, convidar os professores que estarão conosco aqui participando dessa mesa. Por ordem alfabética, queria chamar o professor Agripino. Só um minuto aqui. Agripino Souza Coelho, neto, professor da UNEB, Campo Serrinha. O professor Agripino tem graduação e mestrado em Geografia pela UFBA, doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Ministro da disciplina de Geografia Regional e Geografia Econômica e coordena o grupo de estudos de pesquisa Tecemos, Território, Cultura e Ações Coletivas. Convido também o professor Valnei. Anotei em 2 lugares diferentes aqui, perdoem aí Professor Valnei Dias Rigonato, professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Ele tem graduação, mestrado e doutorado no IESA, Universidade Federal de Goiás.
é docente da UFOB há 6 anos, atua nas disciplinas de estágio supervisionado em Geografia, atua nas áreas de pesquisa em Ensino de Geografia, Territórios Serradeiros e Território do Povo Geraizeiro. Por último, professor Wagner Walter Dutra Júnior, tem graduação pela Universidade Estadual da Bahia, doutorado e mestrado pela Universidade Federal de Sergipe, pesquisador vinculado ao GEPECT e ao Laboratório de Estudos Agrários e Urbanos. Então, pela ordem aqui, passo a palavra ao professor Agripino, que terá o tempo aí para a explanação. Bem, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas presentes que estão aqui prestigiando esse importante evento da geografia baiana. Vou tentar ser sucinto, vai ser difícil eu cumprir o tempo, mas aí eu faço de conta que Gedeval não está me cerceando. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, reconhecendo a responsabilidade, o compromisso e a confiança no meu trabalho que esse convite expressa. Quero parabenizar os organizadores desse segundo simpósio baiano de geografia agrária, especialmente a pessoa da professora Guiomar Germani, pela iniciativa e ousadia de criar esse importante fórum de reflexão sobre a geografia agrária em terras baianas. Em minha opinião, e aí vai uma opinião bastante pessoal, se nós temos hoje uma produção geográfica que se debruça sobre a complexidade do rural na Bahia, muito se deve ao esforço e ao trabalho pioneiro da professora Guiomar Germani. Eu acho que isso é importante destacar. A minha exposição está dividida em 4 momentos, além das considerações introdutórias e considerações finais, são 2 blocos intermediários que eu vou anunciar agora. Eu queria, a princípio, destacar a oportuna escolha dos temas dessas mesas redondas, né? Especialmente o desafio que representa refletir sobre teoria e método da geografia agrária. O tema dessa mesa, ele permite diversas entradas, né? Diversas entradas são possíveis, diversas abordagens. A minha escolha representa tão somente uma possibilidade. Está dando para ouvir bem aí no final? Tá? Bem, nesse sentido, eu estruturei minha exposição em 2 sessões centrais, além da introdução e das considerações finais, 2 sessões centrais. A primeira sessão eu procurarei me concentrar em algumas contribuições mais recentes da geografia agrária brasileira, contribuições que a geografia agrária brasileira produziu e acionou para compreender o campo brasileiro. São 2 abordagens mais, digamos assim, consolidadas dentro da geografia agrária brasileira. Então não se trata, na verdade, de realizar um escrutínio exaustivo sobre as formulações da geografia agrária brasileira, mas apenas situar 2 contribuições que são marcadas pela atualidade e pelo desdobramento, no sentido de que tem sido inspirado teses, dissertações e pesquisas, né, no contexto nacional e no contexto baiano. A segunda sessão é uma sessão de ousadia, onde eu dividi em 2 blocos essa segunda sessão. No primeiro bloco, eu procuro apresentar uma contribuição original, ainda bastante preliminar, que a gente vem realizando lá no grupo de pesquisa Geomove, Geografias dos Movimentos Sociais, da UFES. Embora eu seja da UNEB, eu participo desse grupo de pesquisa na UFES, que trata da relação campo-cidade do fenômeno da ruralidade. Então, uma perspectiva que a gente tem começado a pensar, estamos com um projeto de pesquisa em execução, ainda bastante preliminar, mas aqui a gente está para abrir o debate. E o segundo bloco, eu ouso apresentar uma proposição conceitual, também original, onde eu faço um esforço para tentar compreender o comportamento espacial de ações coletivas que se conformam e atuam no campo brasileiro. Tá? Então, são esses 2 grandes blocos, essas 2 grandes sessões, e a segunda estruturada nessas 2 partes.
No entanto, eu preciso fazer algumas considerações, anunciar alguns pressupostos, né? Nós não estamos estabelecendo aqui nenhum parâmetro de comparação entre o alcance e mesmo a dimensão das proposições que eu vou apresentar no primeiro bloco, que é uma proposição do professor Ariovaldo Belino, do professor Bernardo Mansano Fernandes, com a minha proposição. Não há nenhum parâmetro de comparação, mesmo porque essas primeiras são produto de reflexões mais amadurecidas e consolidadas. E no nosso caso, a gente está iniciando um trabalho, está usando uma interpretação para a realidade rural. Explicitar também que se tratam de proposições conceituais abertas, portanto, abertas ao diálogo, em processo de construção. Tratam-se de proposições originais, mas produto de múltiplas influências, portanto, também não se reduz ou não se torna refém de uma única matriz teórica. Acho que é difícil de enquadramento teórico. Eu acho muito delicados os enquadramentos e as classificações. Não me proponho a realizar uma leitura, nem um discurso único, repetitivo ou carregado de presunção de verdade. Tá? Então, em consonância com esses pressupostos, essa nossa proposição ela faz sentido muito no contexto em que foram elaboradas. Tá? Ou seja, o que não dispensa também, não viabiliza a possibilidade de seu acionamento para leitura e compreensão de outros contextos históricos geográficos. Tá? Eu vou trabalhar aqui a partir de problematizações que eu formulei, 4 problematizações e algumas respostas que foram construídas, seja por pesquisadores já renomados da geografia agrária ou por propostas que nós estamos elaborando e propondo. Tá? Então, passando para a segunda sessão, depois dessas observações introdutórias, a segunda sessão eu intitulei de Contribuições da Geografia Agrária Brasileira para a Leitura do Campo Brasileiro. E parto de uma primeira problemática, que é a penetração e o avanço do modo de produção capitalista no campo e as transformações ou recriações das relações sociais de produção. Então, a partir dessa problemática, nós temos uma contribuição importante na geografia, que analisa as relações entre agricultura e modo de produção capitalista, que é a contribuição do professor Ariovaldo Belino de Oliveira. Representa uma contribuição importante, sobretudo porque ele traz para a geografia e viabiliza o diálogo entre o pensamento crítico das humanidades, das ciências sociais, ciências, da sociologia rural, por exemplo, que tem uma densa produção também sobre o campo, trazendo essa contribuição para o diálogo com a geografia e dando uma feição geográfica a abordagens teóricas que não necessariamente tinham essa preocupação. Tá? Então, eu acho que há uma problemática conformada, então, no âmbito dessa perspectiva, com uma numerosa produção científica. E o professor Ariovaldo Belino, para essa problemática, ele conforme, eu vou ser bastante sucinto por conta do tempo, mas ele levanta 3 matrizes interpretativas que analisam esse avanço do modo de produção capitalista no campo. Que é a tese, que está sustentado em 3 teses. A tese da destruição do campesinato e modernização dos latifúndios, a tese da permanência das relações feudais no campo, essa tese bastante contestada, né? E contestável, e a tese da criação e recriação do campesinato e do latifúndio, que é a tese que ele esposa. Né? Então, ele defende a natureza contraditória do desenvolvimento do modo de produção capitalista no campo e vai afirmar que o capital cria e recria relações de produção não capitalista, né? Reproduzindo também um processo que é o processo de sujeição da renda da terra ao capital. O professor vai fazer uma distinção muito clara entre produção camponesa e produção capitalista, através daquelas clássicas equações, né? MDM, DMD, né? Que eu não vou destacar, não vou detalhar aqui, porque não há tempo. Mas, sobretudo, ele vai levantar os elementos estruturantes da reprodução da produção camponesa, que é a força do trabalho familiar, a ajuda mútua entre os camponeses, a parceria, o trabalho acessório, a força de trabalho assalariada, a propriedade da terra, a socialização do camponês, que são elementos fundamentais para a gente entender isso aí. E
tem um outro par de processos que o professor Eovaldo destaca, muito interessante, que vai mostrar claramente como é que o modo de produção capitalista avança no campo, reproduzindo, criando, obviamente, relações capitalistas, mas também recriando relações que não são necessariamente capitalistas de produção, que é através do par de processos que ele vai denominar de territorialização do capital monopolista ou de monopolização do território pelo capital. Tá? Então, no caso da territorialização do capital monopolista, o capitalista industrial é também o proprietário de terras, é o capitalista da agricultura, utiliza o trabalho assalariado, tá? Expropria o camponês, promove a concentração de terra. Já no caso do processo de monopolização do território pelo capital, capitalista industrial, proprietário da terra e o trabalhador são agentes distintos. Tá? Então, o camponês produz muitas vezes matérias-primas e a indústria consome, transformando em produtos industriais. E aí a gente percebe muitas vezes a lógica do monopsônio, né? Como no caso da Souza Cruz, que estimula a pequena produção camponesa e adquire a um preço em que ele determina por ser um monopsônio. Uma segunda problemática que a gente poderia estabelecer e pensar são as manifestações de lutas no campo e a conformação de movimentos sociais de luta pela terra e território e contra a expropriação, desterritorialização e proletarização. Aqui também o professor Eovaldo Bellino tem uma contribuição, mas eu queria destacar, nesse caso, a contribuição do professor Bernardo Mansano Rodrigues com a formulação do conceito de movimentos socioterritoriais. Aqui, na verdade, há todo um esforço nessa formulação do professor Bernardo Mansano Fernandes, no sentido de que há muito na geografia e em outros campos se apropriaram de categorias e, sobretudo, do conteúdo teórico da sociologia para tratar dos movimentos sociais, sem uma análise da dimensão espacial que esses fenômenos assumem. E essa é a preocupação que ele tem, né? Ele faz parte dessa constatação de que os estudos da geografia se apoiavam sempre nos estudos sociológicos, sem levar em consideração a dimensão espacial ou territorial da ação dos movimentos, né, sociais. Muitas vezes analisando, por exemplo, formas de organização e como é que essas relações sociais se conformam, mas sem analisar sem buscar compreender como é que os espaços e os territórios são produzidos pelos movimentos sociais. Então, quando ele faz, de certa forma, reforça a ideia, né, de, na verdade, não é possível pensar em territorialidade sem pensar na dimensão social, mas ele quis aproveitar para explicar, esclarecer que trata-se do mesmo fenômeno. O movimento social e o movimento socioterritorial são o mesmo agente, mas ele quis trazer, na verdade, um conteúdo novo, que é o conteúdo da territorialidade, em que o território ele se torna um trunfo, mas também uma condição essencial da existência, né, para a sua existência. Quando a gente se depara ou analisa, por exemplo, movimentos camponeses, por exemplo, movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, obviamente que é fundante, tanto para ele como os movimentos indígenas que lutam pela demarcação de suas terras, os movimentos quilombolas, né, camponeses quilombolas, ou seja, a terra e o território são um conteúdo nuclear e central. Eles são mais do que movimentos sociais, são movimentos socioterritoriais, porque o território e a territorialidade ocupam uma posição de centralidade, inclusive na sua reprodução social. Tá? Então eu acho que é esse esforço, de certa forma, embora eu não vá tratar aqui, nós fizemos um esforço semelhante na nossa tese em 2013, quando nós cunhamos o conceito de redes socioterritoriais, tentando reforçar essa dimensão estratégica da territorialidade, que é acionada, no meu caso, pelas ações coletivas. Eu não quis circunscrever o conceito de movimentos sociais.
E aí, obviamente, eu incluí o conceito de redes, porque eu pude observar, e vou demonstrar hoje daqui a pouco, que boa parte desses movimentos operam e atuam, acionam a rede como conteúdo estratégico de suas ações, de sua luta, de sua afirmação e empoderamento. Bem, eu passei muito rapidamente por conta do tempo, nesse primeiro bloco, que são um bloco dessas duas contribuições importantes, a partir dessas duas problemáticas que eu anunciei. E vou anunciar agora outras duas problemáticas em que eu vou me deter um pouquinho mais. Essa é a terceira sessão que eu estou intitulando aqui de algumas proposições teóricas para pensar os fenômenos do campo brasileiro, e muito mais o campo baiano e do território do Cisal, que é onde eu me debrucei e venho estudando nos últimos 11 anos, a última década. Eu proponho uma terceira problemática, que é as relações campo-cidade e a força das ruralidades na dinâmica das pequenas cidades na Bahia. Eu estou ousando afirmar que, a partir das nossas constatações, é possível estender essa proposição para pensar as pequenas cidades na Bahia. Então, ruralidades no urbano, perspectivas para pensar a relação campo-cidade e a dinâmica das pequenas cidades. Tradicionalmente, a literatura produziu duas grandes interpretações que polarizaram o debate sobre a relação campo-cidade. Nós tivemos a primeira, que é a chamada perspectiva dicotômica, e a segunda, que é a perspectiva denominada de contínuo, né? A perspectiva dicotômica pensa o campo em oposição à cidade, quer dizer, o campo é o velho, é o tradicional, o atrasado, o passado, um espaço periférico onde se realizam atividades agrícolas. E o urbano, em contraposição, foi pensado ao novo, ao moderno, ao futuro, ao espaço central, onde se desenvolve atividades industriais, do comércio e dos serviços. Claro que é uma profunda crítica que foi produzida sobre essa forma de concepção. A segunda perspectiva, segundo Marta Inês Marques, se origina na segunda metade do século XX, sobretudo na esteira do processo de industrialização e de urbanização. O avanço desses dois fenômenos teria produzido uma integração entre campo e cidade, nessa interpretação, com predomínio da cidade sobre o campo, e que o rural vai ganhando contornos de urbano. Né? A Maria Nazaré Vanderlei desdobra essa perspectiva do contínuo em outras duas. A primeira, que ela vai chamar denominada de urbano-centrada, que fala da homogeneização espacial e social entre o campo e cidade, indicando o fim do rural. Bastante polêmica essa tese, que foi bastante contestada. E a segunda, chamada de contínuo rural-urbano, que aponta a integração e continuidade entre os dois espaços, sem ignorar as particularidades de cada uma, nem advogar o fim do rural. Mais recentemente ganhou força a perspectiva chamada novas ruralidades, tá? Em que, por exemplo, tem como um dos expoentes a Maria José de Carneiro, que vai falar da existência de mudanças na realidade rural brasileira, que se manifestaria através de dois fenômenos: na intensificação da pluriatividade, pois não se permite mais definir o rural a partir apenas de atividades agrícolas, e pela crescente busca também de meios alternativos de vida no campo por pessoas oriundas da cidade. O Sérgio Gomes vai considerar também alguns elementos dessas novas ruralidades, como a diversidade de atividades que se realizam e conformam esse novo espaço rural, as especificidades das relações que se estabelecem no rural, relações pessoais, de parentesco, de presença prolongada, né? E no alcance do rural nas relações que se desenvolvem no urbano. E aqui está uma pista para a formulação que eu vou propor. Na verdade, ele não serviu nem de pista, porque eu formulei antes e eu tinha feito a leitura desse texto antes, mas não me recordava. Eu fiz essa pista aparece, na verdade, a partir da minha empiria, do meu contato com a realidade, que depois, quando eu voltei a ler o texto, eu me dei conta de que ele já anunciava um pouco embora não esclarecesse, não detalhasse, que é a perspectiva de pensar, né, a questão da ruralidade no urbano, que é uma coisa que nós estamos propondo. Tem uma perspectiva também, uma quarta perspectiva, que
texto de João Rua, que trabalha com a ideia de urbanidades no rural. Ou seja, admitindo que as transformações que se verificam no rural, elas possuem uma outra natureza, que não necessariamente transforma o rural no urbano, mas esse rural passa a ser um outro com uma natureza diferente, né? Então, para o autor, as urbanidades no rural seriam todas as manifestações do urbano em áreas rurais, sem que se trate esses espaços como formalmente urbanos. Mas o que nós estamos propondo aqui, certo? A partir de todas essas perspectivas, o que nós estamos propondo é pensar a relação campo-cidade nas pequenas cidades. E como é que a relação campo-cidade, ou como é que a ruralidade atravessa e permeia as relações no urbano nas pequenas cidades. Nós tivemos recentemente, nós estamos desenvolvendo essa reflexão a partir de um projeto intitulado A Dinâmica Urbano-Rural e a Reorganização do Espaço nas Pequenas Cidades do Território do Cisal, no estado da Bahia. É um projeto que tem na equipe eu, a professora Ednúzia Moreira, o professor Nildo Araújo, a professora Jamile, esses dois da UFES, a professora Jamile Lima, da UNEB, e a professora Maria da Paz Rodrigues, também da UNEB. E que nós voltamos recentemente de campo, não temos ainda os dados tabulados, mas muito do contato que nós fizemos nos dois campos já permitem a gente, com um certo nível de confiança, fazer essas afirmações. Ou seja, quais são as evidências empíricas que nós estamos levantando para afirmar que as ruralidades atravessam e são componentes importantes para entender as pequenas cidades? Primeiro, a economia das pequenas cidades cisaleiras. Nós estudamos os 20 municípios cisaleiros, tem como base as atividades agrícolas, com forte vínculo com a cadeia produtiva do sisal. Segundo, considerável número de população que vive nas pequenas cidades possui pequenas propriedades. Mora na cidade, mas é agricultor, tem uma pequena propriedade com agricultura de subsistência ou com produção de sisal, ou tem família, veio do campo para a cidade, mas tem família e de alguma forma tem uma relação muito próxima com o campo. Os líderes políticos, por exemplo, sejam os caciques tradicionais, ou sejam as novas lideranças sindicais ou associativas, originam das atividades rurais, né? Os chefes políticos tradicionais, no caso do cisaleiro, em algumas cidades, são produtores rurais, comerciantes industriais do sisal. Mesmo no caso das lideranças das organizações populares, trata-se de agricultores camponeses que fundam e administram sindicatos, trabalhadores rurais ou associações comunitárias rurais, né? Os municípios cisaleiros, 12 municípios, têm flagrantemente população vivendo no campo. São municípios ainda bastante rurais. E nós temos também a presença de elementos rurais na cena urbana. As festividades rurais mobilizam parte da população urbana. Exemplo de vaquejadas, festas de São João, forrós, caminhadas com animais, né? Presença de outras manifestações da cena urbana. Você tem o quintal com o criatório de ovinos. Ou seja, a partir desse todo esse leque, esse conjunto de constatações, e a gente está ainda numa fase muito embrionária, né? Eu estou colocando aqui apenas até uma certa ousadia, mas a gente não tem, então, a pesquisa de campo foi iniciada há pouco tempo. Mas, a partir dessas constatações, é possível afirmar que existe uma profunda imbricação entre o rural e o urbano, né? E que o conteúdo empírico daquilo que estamos propondo pensar, né? Que é a presença das ruralidades no urbano. Não sei quanto tempo eu ainda tenho, disponho. Vai dar tempo. Bem, eu vou entrar para a quarta problemática que eu elaborei, que eu propus, que é uma proposição pessoal nossa, que é a leitura do comportamento espacial das ações coletivas do campo. Trabalhando especificamente a ideia de estratégias, rede e políticas de escala. Eu vou tomar como ponto de partida, eu vou ler aqui um depoimento
da secretária de Políticas Públicas do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Serrinha, do município de Serrinha. O que ela diz? O movimento sindical é formado por cadeias e também tem a corrente do movimento. O movimento sindical é isso, você começa na base do município, para a região, é um trabalho integrado, uma rede. Clara noção de que ela tem, né, da ideia de rede. Então, hoje em dia, tem que estar afiliado à entidade regional, estadual, federal. E como é uma rede sindical, o objetivo nosso é justamente ser filiado e participar das ações, das políticas discutidas, né, para fortalecer o movimento sindical. Porque a gente sozinha, isolada, não vai a lugar nenhum. Então, esse depoimento, ele nos permite uma possibilidade grande de interpretações. Mas, considerando nossos propósitos e a nossa proposição, eu queria destacar, pelo menos, 2 grandes sentidos associados às noções basilares de rede e de escala, que estão muito marcadas na fala da liderança sindical. Primeiro, o conteúdo expressa, antes de mais nada, o funcionamento do movimento sindical, manifestando uma nítida intenção de participação de redes sindicais pela importância estratégica que esse movimento permite, né? Essa é uma constatação que reforça muito bem a conclusão da Yusen Schering-Varren, que quanto ao caráter assumido pelo conceito de rede, seja como estratégia das ações coletivas, seja como forma de atuação e organização dos sujeitos coletivamente organizados. Em segundo lugar, o depoimento reflete com clareza a visão estratégica sobre políticas de escala envolvidas no funcionamento do sindicalismo rural brasileiro, tá? Assim como a multiescalaridade da organização e do fenômeno sindical, tá? Ou seja, a importância de uma ação multiescalar para fortalecimento da ação sindical na escala local é fundamental. Então eles têm lá os sindicatos, 16 sindicatos de trabalhadores rurais, que se agruparam e formaram a FATRES, que é uma organização rede formada por essas outras organizações que conferem uma força maior, e eles passaram a ter até um papel destacado em conselhos gestores, no conselho territorial, das políticas territoriais e por aí vai. Bem, se considerarmos que as redes de organizações sociais, entendo que o sindicato é uma rede, né? Uma federação de sindicato é uma rede de organizações, ou uma confederação também, ou uma associação, uma rede de pessoas que podem formar centrais de associações e por aí vai. Se considerarmos que as redes de organizações fazem uso da escala, e elas formam diferentes escalas, para se organizar e alcançar seus propósitos, cujos entrelaçamentos e discursos e de práticas, né, têm o espaço como referência, é possível pensar que elas empreendem políticas de escala. E aí eu estou pensando a ideia de políticas de escala junto com Sara Gonzalez, que vai dizer que as políticas de escala são definidas como o campo no qual tem lugar as lutas materiais e discursivas entre diferentes atores para estabelecer configurações escalares. Nessa luta, os atores utilizam narrativas escalares para justificar e dar impacto aos seus argumentos. Não só no plano dos argumentos, mas das práticas. As práticas, quer dizer, você forma organizações complexas em escalas mais amplas, de maior amplitude, para dar força a essas organizações. Então, esse comportamento dos agentes sociais nos remete também ao que o Carlos Weiner vai denominar de estratégias transescalares, considerando, nas palavras dele, que qualquer projeto de transformação envolve, engaja e exige táticas em cada uma das escalas em que hoje se configuram os processos sociais, econômicos e políticos estratégicos. Então, a análise do comportamento espacial das organizações sociais no espaço cisaleiro da Bahia nos permite, pelo menos me permitiu, identificar que elas empreendem uma variada gama de ações que eu denominei nesse trabalho de estratégias rede.
considerando a centralidade assumida pela ideia e pela prática de formação e participação em redes. Tá? Rede, entendida no sentido que o Marcon e Monet formam como meio de ação estratégica, como elemento constitutivo da natureza dessas organizações, que são organizações redes, e que, muito claro na fala da liderança sindical, que ela tem noção muito clara de que está montando, organizando em rede para potencializar a ação, né, ação social. Em termos empíricos, essas estratégias redes, eu pude identificar que elas se verificam do seguinte modo. Primeiro, constituição e participação em redes regionais e nacionais de sindicalismo, cooperativismo e economia solidária. Embora eu não concorde muito, acho que é uma certa romantismo na ideia de economia solidária, em algumas perspectivas, mas há todo um processo de construção, e aí a gente vai observar o seguinte: várias organizações eu pude identificar na prática, de organizações que se juntaram, por exemplo, o município de Santa Luz, em torno de 47 associações comunitárias rurais se juntaram e formaram a central de associações na sede do município para representar essas associações, né? Nós temos a Arco Sertão, que é uma organização rede regional composta por várias associações de produção de camponeses, agricultores camponeses e de cooperativas que montaram a organização rede para potencializar, para comercializar, para, de certa forma, organizar o processo, né, de produção e comercialização dos seus produtos. Uma segunda constatação empírica, que é a participação em conselhos, fóruns e outras modalidades de redes de articulação política e econômica, estruturadas tanto na escala regional como nacional. Isso é muito forte. A gente tem uma série de eventos da rede feira. Acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2010, em Serrinha, a terceira feira de agricultura familiar, reforma agrária, território Cisal. Então eles começam a formar, quer dizer, feira de agricultura familiar da região do Cisal, Seminário Nacional do Instituto. Então você começa a acontecer uma série de eventos organizados por agricultores camponeses na escala municipal, ou na escala regional, ou em escala nacional. Então eles começam a participar desses espaços. E o estabelecimento de parcerias com agentes situados nas diversas escalas. E aí é interessante pensar que, por exemplo, a maior concentração das parcerias está nas entidades situadas na escala local. Então, o parceiro da associação comunitária local é uma cooperativa pela cidade, ou é um sindicato. Por exemplo, eu pude perceber uma parceria muito forte entre associações comunitárias rurais e Sindicato de Trabalhadores Rurais. Tive uma reunião em Monte Santo, nós estávamos aplicando, foi uma outra pesquisa que nós trabalhamos com o tecido associativismo no território do Cisal, e pudemos identificar, por exemplo, que a reunião do sindicato, da delegacia sindical, acontecia na associação, e o líder sindical era também líder da associação, tá? Então, uma imbricação muito grande uma parceria muito grande entre essas organizações. E também parceria com organizações outras em outras escalas, como ministérios, secretarias de governo, agências nacionais de desenvolvimento, organizações religiosas nacionais e internacionais. Então, na verdade, isso vai conformar todo o que eu estou chamando de estratégias rede. Entrando na fase final, que eu já tinha sido avisado aqui há um tempinho, que eu tinha 5 minutos, nas minhas considerações finais, eu gostaria de chegar a 2 conclusões a respeito das 2 proposições que eu estou fazendo e levantar questões para o debate, e questões que nem eu tenho resposta agora e que são perspectivas de futuras pesquisas. Então, primeira coisa, eu quero partir da primeira constatação, que é a observação da cena urbana das pequenas cidades cisaleiras, nos permite constatar que elas são atravessadas por fenômenos rurais, apresentando uma forte imbricação entre campo e cidade. Essa é a primeira constatação. Assim, a perspectiva de pensar as ruralidades no urbano, contrapondo ao que se falava de urbanidades no rural, parece se apresentar como potência explicativa na tarefa de compreender as relações de campo e cidade que se desenrolam
nas pequenas cidades. E aí eu faço duas perguntas, né? Essas reflexões ainda são bastante incipientes, reafirmo. Algumas questões a gente pode apontar, tanto de natureza epistemológica como de natureza ontológica. Nós poderíamos levantar questões de qual é o significado e amplitude teórica e metodológica da concepção de ruralidades do urbano. Estamos ainda construindo, não temos resposta para isso. Em que medida essa perspectiva se contrapõe ou se aproxima aos esquemas interpretativos predominantes? Eu apresentei 4 grandes esquemas interpretativos para a relação campo-cidade. Nós estamos propondo alguma coisa que não, que de certa forma se inspira um pouco aqui, um pouco lá, mas que não, de certa forma, não corresponde a essas grandes interpretações. E por fim, em que medida e intensidade os fenômenos rurais participam da dinâmica urbana das pequenas cidades? Bom, o outro bloco de constatação diz respeito à segunda proposição que nós elaboramos. Então, nós estamos considerando que as organizações sociais que nós analisamos se constituem e constroem suas ações conformando estratégias rede, que se organizam e operam em diversas, concluindo já, diversas escalas espaciais. Portanto, é possível afirmar que a escala se torna, portanto, um conteúdo fundamental da articulação dessas organizações redes, que acionam como recurso organizacional e espacial de luta e empoderamento. Portanto, o modo como essas organizações e os sujeitos sociais envolvidos acionam as escalas geográficas como componentes de suas estratégias de luta, empoderamento, afirmação e sobrevivência, permite-nos pensar como essas atividades, através de táticas e estratégias espaciais, têm tentado manipular a escala como modo de fortalecer suas posições de barganha e de viabilizar seus projetos sociopolíticos. Tá? Portanto, partimos do pressuposto de que a escala, e aqui eu vou copiar o Adam Moore, que vai distinguir escala como construto epistemológico, como categoria de análise ou como categoria da prática, mas tentando demonstrar que a escala é uma categoria da prática, assim como a rede dessas organizações que a acionam, né, em suas práticas. Portanto, finalizando, algumas questões também, um conjunto de questões podem ser levantadas. Como são acionadas e desenvolvidas estratégias escalares das redes de organizações sociais? Quais os conteúdos assumidos por essas organizações redes nas diferentes escalas geográficas? Quer dizer, quando muda a escala, muda o conteúdo e o significado dessas redes? O que muda em termos de sentido nas diferentes escalas de operação das redes? E qual a natureza e o significado político e social das políticas de escalas empreendidas pelas organizações redes? São algumas questões que, sinceramente, eu não tenho resposta, mas são pistas para... a gente pode abrir para o debate, mas para futuras investigações. Eu agradeço. Obrigado, fico aberto para o debate. Obrigado ao professor Agripino. Passamos agora ao professor Valnei. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Agripino, pela oportunidade que ele fala. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o Geografar, em nome da professora Guiomar e do colega Tiago. Gostaria de agradecer também a presença e o contato aqui dos colegas, todos os movimentos sociais, em nome da senhora Joselita, senhor Rosvaldo, a Maristela e outros que nós conversamos e tivemos a oportunidade durante ontem e hoje, né, de ter um diálogo de saberes muito interessante. Então, em nome deles e dos demais, eu agradeço também a presença dos colegas aqui. E dizer que participar dessa mesa é um desafio e uma oportunidade. Por quê? Porque eu me coloco, hoje um colega na hora do almoço, aqui da Geomorfologia da UFBA, me perguntou o que eu faço. Eu brinquei, né? Disse que eu faço geografia. O que eu trabalho? Estou trabalhando com geografia. Porque a nossa geografia, ela
eu nunca, talvez, consegui ver a geografia num momento tão rico e tão interessante como nós estamos. Apesar das pessoas pensar que a geografia se está padecendo, a geografia está extremamente, e a ciência está num momento muito rico, muito interessante. Então, é nessa perspectiva que eu vou tentar dialogar com os colegas aqui. Eu não me aventurei a colocar uma proposta direto, né, dentro da geografia agrária, até mesmo que eu não sou pesquisador diretamente da geografia agrária. Sou uma pessoa que trabalha com ensino de geografia e trabalho com os movimentos territoriais das áreas do Cerrado, né? Então, e sobretudo com os povos geraizeiros. E agora, recentemente, tive a oportunidade e o diálogo profundo com o Laboter, da Universidade Federal do Estado de Goiás, aonde, juntamente com a professora Maria Geralda de Almeida, ela me motivou, e eu estava motivado também, a ler um pouco mais de teoria e método em geografia, e buscar dialogar na tese, uma parte da tese que eu vou apresentar aqui hoje, uma proposta que é o mais óbvio possível, que é por uma geografia de e em transição. E nesse sentido, eu gostaria, então assim, nós vamos dialogar e no final, nos exemplos, nós vamos dialogando inclusive com a fala do Agrippini, e depois a gente pode ir para o debate. Mas assim, entendendo que a geografia, e nós geógrafos, e aí quando me passaram o tema, eu disse para o Tiago, é um desafio muito grande, mas não somos, enquanto cerradeiro, e sobretudo morando no oeste da Bahia, não sou de enjeitar desafios. E pensei também, imediatamente, nessas andanças, eu venho tentando entender esse movimento da geografia, e tive a oportunidade agora no doutorado, inclusive em 2015, de vivenciar um período de pós-doutoramento em Moçambique, com as comunidades rurais de Moçambique. Tive também a oportunidade de dialogar com algumas pessoas, e lembrei também de alguns passeios geográficos, né, que eu era da AGB Goiana, e em alguns itinerários que nós traçávamos, eu tive a oportunidade de caminhar com o professor Orieste Gomes, não sei se vocês conhecem a leitura dele aqui. E o professor Orieste Gomes me dizia: Valnei, se você quer continuar na geografia, você precisa ler teoria e método sempre. Então fica aí um recado de um grande amigo e grande geógrafo, educador, que está assim, já aposentado, mas está na ativa. Depois que aposentou, deve ter escrito uns 15 livros. Então é uma pessoa muito interessante. E ele fala, para a gente começar essa fala, antes de eu entrar nos slides, ele fala uma coisa muito interessante, que dá para nós pensarmos dentro da geografia agrária, dentro de qualquer segmento da geografia. Dentro desses nossos itinerários, nós precisamos, primeiramente, enfrentar a nossa carência epistemológica. Outro, a indefinição conceitual, escala, rede, ruralidade, urbanidade, e paisagem, região, território, e tudo isso que nós dialogamos na geografia. Tá? E mais uma que eu fico contente, né, de ver os movimentos sociais cobrando, atuando e ao mesmo tempo tendo uma leitura de mundo muito interessante, que é nos cobrar para nós sairmos da nossa anemia política. Né? Então o professor Orieste Gomes já dizia isso lá nos anos 2000, que se nós não rompermos com essa carência epistemológica, indefinição conceitual e anemia política, nós não temos uma voz presente no século XXI. Então isso serve para qualquer segmento. Eu estou trazendo aqui para a geografia agrária que nós estamos pensando. Com essa perspectiva, pode ir passando aí, meu cara. Chamar a atenção. Sim. Eu vou ativar, né? Então, nessa perspectiva, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: eu não vou ficar citando muitos autores, né? Porque senão fica uma fala chata. Vou pedir desculpa ao movimento social, porque às vezes nossas falas aqui é uma fala muito teórica e, né,
a minha colega ali não gosta de gráfico e eu não gosto também de, né? Então, assim, vou falar os autores que nós dialogamos e vamos tentar fazer uma fala mais didática pedagógica. Mas não é fácil ser didática pedagógica quando nós trabalhamos com teoria e prática, ok? Então, nesse sentido, eu dialogo muito com os autores da geografia, Milton Santos e todo esse grupo da geografia. Leio muitas coisas da geografia humanística e, sobretudo, da geografia cultural. Leio Pocraval. Recentemente estou lendo um livro dele sobre epistemologia, não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante. E, recentemente, estou lendo os colegas da Universidade Autônoma do México. Eu penso que nós temos, de acordo com que nós estamos com o movimento de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, ou se nós vamos romper com o conceito do Rogério Habermas, né? A esses conceitos, mas nós temos de, talvez, avançar na perspectiva de pensar o que é a autonomia do campo brasileiro hoje, nessas multiscalaridades e tudo isso, né? Então, eu acredito que os colegas da Universidade Autônoma do México estão fazendo um trabalho muito interessante. E, dentro dos geógrafos, eu me aventurei a ler também Doren Massen e alguns outros colegas da Universidade, do grupo dos geógrafos ingleses, que tem uma empiria muito interessante e que, sobretudo, nós estamos trabalhando, né, buscando entender. Hoje em dia, como eu disse, a geografia está muito bom porque você não precisa pedir um livro que ficaria 1 mês, 2 meses, uma tese, para você ter contato com ela. Hoje você tem contato com toda a produção geográfica do mundo, muita delas está acessível, e se você não souber ler várias línguas, você traduz no Google Tradutor. Então fica mais fácil da pessoa ficar atualizada, é isso? Nós estamos mudando aí as perspectivas. Então, nesse sentido, vamos pensar um pouco o que é essa geografia de hoje, né? Eu coloquei que a geografia é uma velha dama que, pelas metamorfoses sucessivas, não para de renascer. Ou seja, isso é muito nítido, nós temos que ter essa força. Se nós vemos hoje a geografia agrária, se eu retomo os Singas, né, e o ENG e outros eventos que eu participei, inclusive ajudei na organização quando foi em Goiânia, enquanto aluno, eu vejo tanto que a geografia agrária cresceu. Assim como as outras áreas têm uma outra roupagem, tem uma outra perspectiva de trabalho e de situação. E, ao mesmo tempo, então, vamos colocar nessa geografia renovada, eu vou trabalhar com alguns aspectos. Eu vou chamar a atenção para uma geografia em transição, vou chamar a atenção nossa para nós buscarmos o trabalho nas interfaces escalares, nas interfaces conceituais e nas interfaces epistemológicas, para nos enfrentarmos, sobretudo, aí no próximo momento, eu vou buscar dialogar conosco aqui. Nós estamos numa transição paradigmática e nesses paradigmas nós temos de atuar nessa transição. Mas no final, eu vou dialogar essa relação teoria e método, buscando os sujeitos enquanto protagonista da geografia brasileira, mundial ou agrária, e tecer alguns elementos que talvez nós possamos pensar e debater dentro da geografia agrária no final, ok? Então, nesse sentido, enquanto palavras iniciais aí, eu penso, e pelo que nós estamos ouvindo aqui no evento, a minha proposta, que eu estou dizendo, por uma geografia em transição, uma proposta que eu consigo situar dentro do pensamento geográfico brasileiro e mundial hoje, não é uma proposta de trazer a geografia enquanto uma rainha das ciências da interdisciplinaridade, mas sobretudo, uma proposta que não busca uma velha síntese como nós tínhamos no passado, né? É uma proposta de diálogo de saberes e diálogo de conhecimento. Também não existe nessa proposta de geografia em transição, sobretudo dentro da geografia agrária, uma ideia mística de renovação, como coloca Gomes fazendo uma crítica a alguns ismos que nós temos dentro da geografia. E muito menos trabalhar com a geografia vazia, né, ou vazio conceitual. Ou seja, nós temos território usado, sócio-territorial, mas assim, aí quando eu volto no Milton Santos e vejo alguns conceitos lá atrás, eu já não fazia uma crítica tremenda que a geografia estava viúva do espaço, parece que nós estamos viúvos do território e outras coisas todas. Então é preciso avançar nessa perspectiva. Eu penso, pelo que eu estou lendo, que muito interessante também, talvez
pelo que eu senti das falas, dos diálogos, dos conhecimentos, dos meus colegas do movimento social dizendo que são doutores, mestres, né, da pesca, do extrativismo e de outros elementos, e realmente são, a geografia precisa aprender a navegar geograficamente com outra bússola. Muitos dos nossos conceitos, nós estamos com conceitos baseados na toda a produção e experiência empírica do norte, dos países colonialistas. Será que nós não temos e precisamos de fato olharmos para a diversidade de colonialismo que nós temos na multiplicidade de lugares em rede, talvez, ou nas interfaces dessas redes, para nós buscarmos entender com outras bússolas ou com outros GPS, produzir uma geografia que tenha significado, valores e sabores e correlação com a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, não abandonando os nossos objetivos, que são analisar, compreender, interpretar, descrever, mas eu tentei avançar um pouco, entendendo que a geografia e o espaço geográfico, seja do campo ou da cidade, me parece que tem muito interessante nós pensarmos, que talvez garante para nós pensar que há uma outra ontologia espacial, e com isso nos coloca também, como um colega nos colocou, desafios epistemológicos para nós entendermos como que se dá a produção das espacialidades, das temporalidades nesse mundo contemporâneo. Então, talvez uma outra ontologia, rompermos com os conceitos pré-estabelecidos e, no diálogo de saberes, no diálogo de conhecimento, avançar nessa perspectiva que você está fazendo com o sindicato, as suas associações e outras coisas. Apresentar ao mesmo tempo. Então, dialogam também assim, significativamente com Boaventura Santos, né, nessa perspectiva de uma epistemologia do Sul e romper com o pensamento abissal, né, sobretudo com o pensamento da modernidade, como ela é colocada do Estado colonialista brasileiro e mundial. Então, buscar um pensamento que eles chamam de pensamento de alternativa de alternativa. E nesse sentido, quando nós observamos os discursos, as falas, e que eu vou ler Shiva Vandana e outros colegas, eu fico às vezes preocupado com o momento do pensamento que nós estamos e com as falas. Por quê? No momento de crise, me parece que muitos de nós, é uma coisa que nós refletimos, nós estamos vivenciando uma crise também de alternativas, de pensamento, de superação, de buscarmos alternativas nas alternativas. E aí a gente vê muitas falas apenas contextualizando o hoje, ou ontem, mas nós deixamos de imaginar, temos imaginações geográficas ceivadas. Dorin Massi nos convida a pensar novas imaginações geográficas. Imaginações sem perdermos a multiplicidade de fatores e a relação das espacialidades e as temporalidades contemporâneas. Então, isso nesse sentido eu coloco, nós seguimos. Nós poderíamos dialogar aí. Então, a crise da ciência é uma crise também da sociedade. Né? Nessa perspectiva, pode ir passando, né? Nessa perspectiva, o que nós temos? Né? Uma ciência, nessa interface que eu chamei para nós pensarmos aqui, uma geografia de e em transição. E nessa interface dessa crise é que há a possibilidade, sobretudo, de nós pensarmos e repensarmos os consensos e os dissensos geográficos, modernos, pós-modernos, e se eu leio os colegas da Universidade Autônoma do México e outros, nós vamos buscar as leituras da pós-modernidade, ou da pós-moderno, né? E da transmodernidade. Nisso tudo, eu estou tentando entender que geografia é produzida hoje nas universidades, nas escolas e no nosso contexto. Nós poderíamos pensar e poderia fazer uma fala aqui para vocês, situando a geografia agrária dentro das correntes de pensamento geográfico e trazendo essas abordagens. Mas não há necessidade disso. Né? Nós percebemos pelas próprias falas das pessoas, pelos trabalhos apresentados, inclusive de parabéns, né, nosso encontro, porque o encontro começa, primeiro encontro com 36 trabalhos, hoje com 91 trabalhos. Parabéns ao Geografar pela essa força da geografia
agrária, né, e pela essa força da geografia que nós estamos dialogando. Mesmo em crise, essa crise ela produz conhecimento e renova. Então, gostaria de chamar então para as correntes de pensamento, e aí muito interessante, porque nós temos uma predominância do pensamento marxista dentro da geografia agrária, mas também me parece que é um momento interessante para nós dialogarmos com a fenomenologia, com a hermenêutica e com o existencialismo. Nesse diálogo, talvez pudéssemos pensar, entender o significado dessas escalas da ação, da existência e das experiências consolidadas nos diversos lugares ou regiões e território brasileiro, dentro do campo brasileiro. Então, nisso aí, nós temos, sobretudo, recentemente, Claval e Capel, chamando a nossa atenção para as neogeografias. Horácio Capel, na Espanha, chega a nos chamar a atenção para a necessidade de nós valorizarmos o geoprocessamento e talvez até o neopositivismo, aonde ele chegou. E nós sabemos do papel dele, inclusive, para estudar as cidades. Temos também, nessa mesma perspectiva que nós estamos trabalhando, outras geografias. Nós vamos para a geografia agrária hoje, encontramos trabalhos com outras geografias que não parece que não, se não for pensar só pela modernidade da ciência geográfica, não é geografia agrária, mas ao mesmo tempo está navegando com todos os fenômenos e talvez com os fenômenos agrários das suas diversas faces e manifestações dos fenômenos espaciais. E aí nós evidenciamos aqui no evento a necessidade de discutir mais os pescadores, a necessidade de discutir mais a situação do movimento social, a necessidade de discutir gênero nas suas diversas manifestações, a necessidade de entender como que os movimentos e as feiras passam a fazer mais eventos, né? No oeste da Bahia você tem a extensão das cavalgadas, mas ao mesmo tempo você tem o cowboy do asfalto na Bahia Farm Show, e vai toda essa várias manifestações culturais ou socioculturais se fazendo no campo brasileiro. Talvez seria outra geografia dentro da geografia agrária. Seguindo, nesse sentido, nós temos de pensar, né? Como que fica, pode seguir, irmão. Como que fica, e aí eu venho trazendo para vocês que eu não estou inventando isso, né? São autores da geografia brasileira e autores que trabalham basicamente com esse contexto da produção geográfica do Brasil e mundial. Mas quando nós pegamos, sobretudo, olha só, outras geografias pós-coloniais, geografias malditas, neogeografias. Ou seja, nós temos uma infinidade de produção geográfica e uma infinidade de trabalhos que envolve desde o trabalho do corpo, interpretando a corporalidade do homem e da mulher no campo, até trabalhos que continuam na perspectiva de dialogar com as classes sociais, como o nosso colega disse muito bem, as interpretações dos movimentos sociais que nós, né, temos conhecimento. Então, a geografia ela está em ebulição. E essa ebulição, ao meu ver, é fruto para nós avançarmos nessa produção. Nessa ebulição só é possível pensar ela nas interfaces dos paradigmas existentes. Pode seguir. Eu coloquei 3 reflexões para nós seguirmos. Primeira, se a ciência e a geografia estão em crise, ela é representativa da falência da epistemologia moderna, devido o distanciamento do mundo da vida. Eu vivenciei isso aqui esses 2 dias. Parece que para o movimento social e parte das manifestações espaciais, nós distanciamos do mundo da vida das pessoas. Ou seja, então será que nós temos uma geografia que está trabalhando com as escalas, com as redes, mas apenas do espaço banal? Cadê a nossa geografia que trabalha com o espaço da vida, chegando, alcançando de fato os fenômenos para além do economicismo, para além de uma interpretação política colonial? Segundo, a crise da sociedade ocidental abre possibilidades para novos itinerários de transformação e emancipação socioculturais edificadas a partir de aprendizagens plurais e recíprocas.
Aí eu acredito que o Geografar é um grande exemplo disso. E outros, mas basicamente o Geografar, nessa perspectiva desse diálogo de saberes, dessa proposta de romper, né? E ao mesmo tempo trazer itinerários de transformação, mas também de emancipação, de empoderamento dos sujeitos que assujeitados, muitas das vezes, pela leitura nossa, que só reproduz uma ideia de Estado-nação colonial. Terceiro, então nesse sentido, será que há necessidade de uma emergência de epistemologias distintas de outrora, as quais elaboram um conjunto de iniciativas de produção e validação de conhecimentos baseados nas experiências das populações injustiçadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado, e também pelo conhecimento científico hegemônico? Me parece que nós temos uma necessidade de avançar nesse pensamento, né? E aí, para não ficar... Ele já está me dando 5 minutos, eu tenho 30 slides aqui ainda. Se acalma. Então, pensando todo esse contexto inicial, só para nós abrirmos o debate, né? Se eu pego, você trouxe alguns autores só para a gente dialogar aí com eles, né? O próprio Godoy, analisando os últimos anos os 10 anos de produção da geografia brasileira, ele nos coloca, chama a nossa atenção, todos os ismos presentes na geografia contemporânea são ainda corpos teóricos forjados pela modernidade. E muitas das vezes nós temos uma aversão à pós-modernidade e muito menos conhecemos transmodernidade. Será que é a respeito daquilo que eu coloquei inicialmente, que o meu colega Oreste Gomes me chamou a atenção lá atrás, enquanto um menino da geografia ainda? Será que é a nossa carência epistemológica? Será que é a nossa indefinição conceitual e a nossa anemia política? Nesse sentido, como que nós vamos avançar? Eu coloquei alguns itinerários, basicamente 3 itinerários. Seguir o caminho metodológico cartesiano ou neocartesiano? Me parece, quando eu vejo alguns trabalhos da geografia, aqui eu confesso que eu havia alguns reproduzindo conceitos dentro da geografia agrária, conceitos que são cartesianos e neocartesianos. Um deles é recursos hídricos. Então, o que eu estou chamando a atenção, eu não estou interessado na geografia do visível. Eu estou interessado na geografia que vai além desse visível. Eu estou interessado numa geografia agrária que entenda essas manifestações dos fenômenos, como meu colega colocou ali. Ficar nas bifurcações, nas múltiplos itinerários metodológicos, aonde vale tudo. Às vezes nós vemos trabalho de mestrado e doutorado e até da graduação, aonde há uma pluralidade banal de escolhas metodológicas e de métodos. Ou, ao mesmo tempo, né, ficar nessa crítica banal do pluralismo metodológico do pensamento geográfico brasileiro e mundial, aonde o Carlos Augusto Monteiro, que é uma outra pessoa que está aposentada, mas para meu ver, um grande intelectual da geografia, que dialoga com a geografia física, humana, teórica e inclusive literária, ele chama a nossa atenção para as delirantes geografias que produzimos hoje. Ou seja, que geografias delirantes são essas? A que ponto ela nos atinge enquanto geografia agrária? Nesse sentido, eu segui esse caminho agora na tese, estou seguindo, né? José de Souza Martins, uma vez encontrei, nós tivemos a oportunidade de ver, ele disse que a vida tem 3 momentos: curso, concurso e discurso. Então nós estamos nesse agora, do discurso, né? Eu gostei muito da fala dele lá atrás, nunca esqueci. Cada problema, ou seja, então como que eu estou buscando avançar desse paradigma? Cada problema é um conjunto de problemas da geografia agrária. Pode existir teorias e métodos distintos, sem perder o compromisso com a crítica ao pluralismo banal e ao pensamento geográfico contemporâneo? Eu estou dialogando, né? E estou aberto para a gente dialogar. E, ao mesmo tempo, buscarmos o seguinte: quando o professor Boaventura Santos, que consegue fazer uma leitura, mesmo sendo a sociologia, sendo do direito, ele traz para nós, no seu livro Gramática do Tempo,
que a meu ver é muito importante nós lermos nesse momento de crise. Eu estou terminando de relê-lo, né? E tem de ler novamente, porque tem alguns livros que você tem que ler 4, 5 vezes para você ver se você entende alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele nos coloca uma reflexão muito interessante para as ciências sociais. Temos de assumir a diversidade epistemológica do mundo, ou seja, assumir essa diversidade epistemológica do mundo implica renunciar uma epistemologia geral? Será que como nós vamos renunciar a essa epistemologia geral e a unicidade dos conceitos da interpretação do campo? O paradigma é constituído de teorias, regras, metodologias, técnicas, normas e, sobretudo, consenso. Ou seja, então nós estamos num consenso e eu estou chamando para nós pensarmos para além desse consenso, né? E dentro desse consenso nós já conhecemos os grandes pressupostos da geografia agrária brasileira. Diante dessa assertiva, eu gostaria de chamar então para nós pensarmos essa diversidade, né? E essa diversidade ser o combustível para nós pensarmos essa transição. É isso, é muito simples. Mas como fazer isso diante do contexto atual? Quais são os paradigmas nossos enfrentados, que nós estamos enfrentando, e me parece que nós estamos caminhando para esse processo? Pode seguir. Gostaria de colocar aqui para nós, e eu vejo isso hoje, fiquei muito atento nas todas as apresentações de trabalho, né? Que o paradigma, talvez, enquanto nós temos, talvez na geografia agrária ainda, o paradigma da terra, enquanto paradigma único, de uso, ocupação e como apropriação dessa terra e vários elementos, talvez nós não temos de avançar sim. Ou seja, quando eu vejo no oeste da Bahia a ocupação do Cerrado, eu cheguei a aventurar e dialogar com meu colega Cássio, que está ali tirando um sono, mas está só com o olho fechado, igual o Aziz Abissaber. Aziz Abissaber ficava com o olho fechado e estava fazendo uma síntese. E ao mesmo tempo dialogar como que nós vamos enfrentar o ecologismo emancipatório. Dos eixos que eu participei, eu percebi que um dos elementos é a dinâmica de ocupação e desapropriação, retirada dos bens naturais diante das comunidades rurais e diante também parte do agronegócio do oeste da Bahia já não tem água para manifestar seus pivôs e começa a ter de fato, talvez nós vamos vivenciar no século XXI, parte das pessoas mais novas que estão aqui vão vivenciar ainda refugiados climáticos em pleno século XXI. Parece fatalismo, mas não é, porque esse modo que nós pensamos e agimos na sociedade em crise e a ciência em crise está levando a uma falência dos bens naturais em boa parte do planeta Terra. E aí podemos chamar, estaria muito aberto para nós pensarmos tanto a leitura antrópica, que interfere no meio ambiente, como a não antrópica, para pensarmos também dentro de uma lógica espacial. Mas poderíamos, eu acredito, pelo que eu vivenciei aqui também, venho vivenciando, existe um outro paradigma que é enfrentar o multiculturalismo, ou os multis, né? Quando nós falamos, o colega apresentou a música de identidade, eu fiquei muito impressionado no primeiro dia do nosso evento aqui, e quando os colegas levantam a mão e se identificam com 2, 3 ou 4 funções representativas. As identidades são múltiplas, são híbridas, ou nós estamos vivenciando nos movimentos sociais e na academia uma monopolização da autoidentidade e da identidade representativa. Isso não é uma dificuldade nossa de horizontalizar as relações de poder e a representação dentro do seio das nossas comunidades, do território vivido, dos territórios tradicionais? É a rede de uma representação que talvez, dentro do próprio sindicato, representa apenas a representação de um grupo que apodera do poder, não consegue horizontalizar o poder dentro das novas construções espaciais, como meu colega acabou de apresentar. Isso nós temos de assumir, isso é muito interessante. Então, por que eu tenho um colega que tem múltiplas representações aqui, 4, 5 entidades representativas, e não tem 4, 5 pessoas daquela comunidade
representando cada uma das funções. Criticamos o governo federal, reproduzimos isso dentro da universidade e reproduzimos isso enquanto uma semântica espacial. Temos de reconstruir uma outra semântica das relações de poder. Aí sim eu vou entender escala e rede. Senão eu estou reproduzindo a geografia colonialista. Seguindo, nesse sentido, para não me dialogar muito, né? É importante, não estou chamando vocês para culturalizar a geografia agrária. Estou chamando para nós pensarmos práticas espaciais emancipatórias, como muito bem coloca. E nesse sentido nos garante a pensar e refletir, meu colega já está colocando aqui para me concluir, para nós pensarmos e refletir como que nós vamos caminharmos juntamente com a relação sujeito e objeto. Que, a meu ver, é fundamental e foi muito também questionada pelos colegas do movimento social. Né? E eu lembrei agora, né, de um evento, pode passar aí, amigos, de um evento que nós tivemos, onde tínhamos colegas quilombolas em Campinas, e apareceu uma representação em imagem que eu procurei na internet hoje, não consegui. Só para falar dessa relação sujeito e objeto, para nós avançarmos nela. Antes de passar aí, o colega disse que tinha colocado e mostrou uma foto no Paraná, de um quilombo, que tinha uma plaquinha assim, ó, proibido pesca, proibido caça, proibido pesquisador. Eu achei ótima a representação da paisagem, porque isso nos leva a repensar qual a relação que nós, pesquisadores da Universidade Brasileira, não estou fazendo essa crítica, talvez não cabe a muitos dos colegas daqui do Geografar, mas ao mesmo tempo nos leva a pensar qual a relação que nós temos e como o próprio Merleau-Ponty, que eu busquei dialogar e romper com a questão do sujeito, da questão do objeto. Não existe objeto das nossas pesquisas. Nossas pesquisas existe sujeito, existe correlação de sujeito, e que talvez nessa correlação pode a má interpretação e não compreendermos que nós estamos numa transição paradigmática, nós estamos, sobretudo, assujeitados a um sistema não emancipatório, e não pensarmos as autonomias territoriais. E aí, nesse sentido, é preciso romper, perceber que existe uma reversibilidade, como Merleau-Ponty coloca, mas ter a consciência espacial e mental de perceber que essa reversibilidade não me transforma eu no colega quilombola e muito menos no pescador, mas que nós podemos ter um diálogo, saberes, troca de saberes e respeito de saberes. Né? Nunca me empolguei e não vou me empolgar com título de doutor e muito menos de mestre, etc. Apenas são itinerários formativos, são itinerários de vidas. E nesse sentido, é nesse itinerário que nós vamos talvez reproduzir uma geografia agrária, uma geografia brasileira, para além do colonialismo. Pode seguir. Já falei. E finalizando, pode passar também, para a gente não ficar muito preso, chamar a atenção para essa transição. E nessa transição, eu confesso para vocês que eu estou lendo, tentando entender qual que é o papel desse sujeito numa perspectiva de pensar a transmodernidade, sobretudo uma geografia brasileira que não conseguiu compreender a modernidade e tem dificuldade de situar na pós-modernidade. E a transmodernidade é muito interessante porque é isso aqui que está acontecendo no Geografar. É esse diálogo de ombro a ombro, de olho a olho, com sujeitos e, sobretudo, que perpassaram no campo brasileiro por um colonialismo que não é hegemônico e único, mas um colonialismo que se desconstrói, que se faz relações de compadrio, que você chega na comunidade quilombola do oeste da Bahia, como a minha colega Márcia está pesquisando, que não aceita o auto-reconhecimento porque tem uma relação íntima com o fazendeiro, que os exploram, e essas múltiplas relações que acontecem no campo brasileiro, que não são iguais. Assim como o próprio Boaventura coloca, o colonialismo português não é o mesmo colonialismo europeu, porque já vem inferiorizado e com muitas dificuldades do próprio Portugal para o Brasil. Então, se gerou um feudalismo do campo, esse feudalismo do campo, ele não é homogêneo e talvez ele continue ainda em alguns lugares. Mas nós temos que dar conta desses fenômenos, como que eles se manifestam no pleno século XXI. Seguindo, então, eu estou chamando para nós pensarmos esse conhecimento de fronteira, estou terminando, então eu apanho aqui do meu colega, ele é grande. Buscando esse pensamento de fronteira, não dentro do fundamentalismo, mas ao mesmo tempo pensando
romper com isso e buscarmos nesse diálogo profundo com o empirismo, junto com os movimentos, fazendo uma perspectiva de imersão nas espacialidades e temporalidades, para entender e talvez reconstituir, inclusive, a nossa falência conceitual. Pode seguir? Pode seguir. Aí já falei, né, que como que eu estou trabalhando, vou dialogar, depois a gente pode voltar nisso do debate, seguindo, né? Buscando, né, essa interpretação, sempre dialogando com a geografia e a perspectiva dessa tendência. Pode passar. E gostaria de chamar, por último, como nós vamos trabalhar com isso? Trabalhando na perspectiva que eu chamei na tese, todos dialogando, a meu ver, precisamos produzir dentro da ciência geográfica, estou produzindo isso, uma geoecologia de saberes, aonde no diálogo de saberes eu preciso procurar quais são as espacialidades desses saberes, dos desejos, dessas vontades, aonde as experiências e as vivências dos grupos ou das manifestações desses fenômenos sociais do campo nos permite a caminhar mais na perspectiva de fazer uma interpretação não do que nós levamos da ciência moderna para lá, mas o que nós podemos construir junto nesse diálogo. Pode seguir, senão eu vou tomar muito tempo. Dentro dessa ecologia dos saberes, estou, juntamente com o Boaventura Santo, dialogando a romper com o conhecimento abissal ou com as fendas que nós temos dentro da nossa geografia. Seguindo, eu falei que eu tinha muitos slides. Volta um pouquinho. Só para terminar isso aqui, pensando assim, como que eu estou operacionalizando isso para não ficar parecendo discurso? Um diálogo profundo entre, no campo, na relação da prática. É preciso ter coleta de dado, mas a coleta de dado é uma coleta que não é ir lá e aplicar um questionário. Né? Tem que ter uma outra relação de parceria com a comunidade, porque senão eu vou 2, 3 vezes que eu vou lá, eu vou encontrar na paisagem, proibido pesca, proibido pesquisador, né? Então eu preciso dialogar, sobretudo, e ter uma triangulação muito interessante, e buscando a tradução dessas espacialidades, entre o dito, o escrito e o realizado, o real. Porque se eu parto só da documentação, se eu parto só do meu empirismo, eu posso ter falhas na interpretação ou na tradução espacial, que eu estou colocando enquanto proposta. Uma outra coisa, que aí é difícil para a geografia brasileira, que hoje tem enfrentado a pós-graduação, o tempo da pesquisa, é como que nós podemos retomar os estágios de vivências. Como que eu falo na geografia que é só diurna, só de dia? O que acontece no campo à noite? O que acontece onde não tem a luminosidade da modernidade? O que nós damos conta dos fenômenos para além do dia, da luz? Então é preciso conviver, pausar, entender. Falo isso com muita tranquilidade no trabalho na Chapada dos Veadeiros, há uns 10 anos, 15 anos atrás. Eu cheguei e tinha um tear. Eu olhei para as pessoas, uma semana ninguém veste roupa de algodão. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? E o tear bem na porta da casa, lá dos Calungas. No final da semana, já uma semana toda ali, eu virei para Dona Maria e perguntei: Dona Maria, para que esse tear? Ela disse: meu filho é para os turistas ver. Né? Ou seja, ela está certa. É um elemento estratégico da paisagem que faz parte de uma tradição, que chama a atenção do turista, que gera uma renda, que pode gerar todo um contexto de uso e ocupação da relação rural-urbana no campo. Ou seja, nós precisamos, enquanto pesquisador, estarmos atentos a isso. Então, seguindo. E aí o nosso colega já falou das escalas, eu não vou, mas assim, pode passar. Eu percebo e leio muitos trabalhos, fico atento aos trabalhos que estão sendo produzidos ao FOB, e nós temos de ultrapassar o método hipotético, né, para pensar essas escalas. Nós temos de ultrapassar o sintético analítico. As escalas, como meu colega disse, no campo, ou qualquer outra área do fenômeno geográfico vamos trabalhar, e aí ele trouxe a multiscalaridade, nós poderíamos trabalhar a multidimensionalidade do Orimasse. Eu estou trazendo esse diálogo com o Milton Santos e outros colegas, que é essa totalidade mundo. Se o movimento social, se nós não entendermos que a nossa vida em si, não estou falando da geografia, estou falando da geografia da vida, que ela se permeia hoje na multiplicidade de fenômenos, e a totalidade mundo é nas interfaces das escalas que eu posso pensar esses fenômenos, não há possibilidade de eu situar, inclusive, o movimento social. E muito menos nossa produção acadêmica.
Então isso é importante nós refletirmos e pensar a escala na prática, como nós estamos dialogando com essa prática. Seguindo, que o meu tempo já esgotou. O que eu chamei de geoecologia de saber está aqui, já pode retomar depois, né? Mas dizendo que é um caminho com 3 passos para pensarmos essa geoecologia de saberes, mas valorizando o que eu já disse. Um bom diagnóstico dos lugares, a relação das experiências e das vivências e, ao mesmo tempo, caminharmos para as traduções das espacialidades. Segue, pode seguir. Segue. Espera aí. Volta um só. Esse colega está enrolado para coordenar essa mesa. A geografia agrária de e em transição. Só para ele para finalizar mesmo, né? 5 pequenos elementos para nós da geografia agrária. Será que nós estamos situados nessa fronteira do conhecimento moderno, pós-moderno e transmoderno, dentro dos paradigmas, né, dos propósitos que o meu colega já apresentou? Como ultrapassar as representações espaciais e aproximar o mais próximo das não representações do campo brasileiro, alcançar de fato as práticas das suas emergências? Hoje eu citei o exemplo do grupo Nós Estávamos. Quando eu falo que vem do oeste da Bahia, imediatamente as representações cartesianas já atingem a mente de vocês e pensam: esse cara está vindo da área do agronegócio. Esquece que lá está embrenhado de comunidades, de resistências e de associações sendo criadas, e movimentos sindicais e outras coisas. Então, nossa geografia é feita de uma representação cristalizada na nossa mente. Como ultrapassar essa representação? E, ao mesmo tempo, buscar aí traduzir as espacialidades e temporalidade dos sujeitos com base na geoecologia de saberes desses sujeitos envolvidos. E aí não dá para mim partir do pressuposto de quais são as instituições, falar quais são as instituições que atingem a comunidade. Às vezes nós vemos alguns trabalhos, como eu vi agora no oeste da Bahia, que fala só das grandes corporações e esquece que está tendo uma transformação da matriz religiosa. E a matriz religiosa é o impacto também, dependendo da forma como as pessoas enfrentam ela, da mudança do catolicismo popular para outras matrizes religiosas no campo. E, ao mesmo tempo, buscar aí novas antologias espaciais, que o colega já nos chamou a atenção nas redes e outras coisas. Muito obrigado, espero que não tenha tomado muito tempo e estou aberto ao diálogo e ao debate. Agradecemos ao professor Valnei aí pela explanação. Passar agora para o professor Wagner Walter com as suas considerações. Bom, vamos lá, né? Boa tarde a todos. E assim, né? Esses momentos de encontro e posições distintas, né, que se colocam em debate são extremamente ricos, no sentido de que a gente vai depurando cada vez mais qual é, vou usar a expressão da música, né, de que lado que a gente samba. E, para mim, estou colocando isso remetendo a 2 coisas de ontem, 3, né, na verdade, 3 momentos do primeiro dia do simpósio, né? Foi a fala de Rubem, da CPT, seguida da fala do professor Ariovaldo, depois as posições dos movimentos sociais como um todo, que são, na verdade, fundamentais para que esse trabalho nosso faça sentido aqui. São a luta dos movimentos sociais como um todo, que vai dar para a gente a possibilidade do concreto, a possibilidade da praxis, a possibilidade da autocrítica, que foi assim que eu entendi a reflexão, por exemplo, do professor Ariovaldo em sua fala final ontem, e também me lembrando aqui, né, o que a gente faz nesses momentos, né? Para mim são momentos de militância, para mim são momentos de posicionamento, e aí eu estou recordando também a fala ontem da professora Celi Tafarel no final da mesa, e também depois no GT de Educação, em que ela colocava, né? Ela sempre colocava: vamos, a gente tem que seguir na luta, e ela citou um exemplo interessante, né, de alguém que colocou lá que a professora Celi Tafarel já tinha formado em torno de 70 orientandos, né? E aí alguém tinha colocado que são esses orientandos formados, é assim que eu vejo as coisas também, são orientandos formados pela professora Celi, na verdade um exército para defender a classe trabalhadora. Então acho que é isso.
E é isso que tem que estar em perspectiva aqui, né? Para mim, esse é o meu posicionamento. Então, de antemão, eu quero colocar aqui o chão de onde eu piso e de onde eu falo é o materialismo histórico dialético. Para mim, tenho absoluta tranquilidade em dizer isso hoje e sempre. É óbvio que é um processo de maturação, né? Isso vai vindo com o tempo, isso vai vindo com as leituras, com aquilo que a gente vê no concreto, né? Que mundo é esse? Porque às vezes parece que me preocupa muito a ideia de que o mundo está dado, né? Acho que essa coisa a priorística, né, no sentido até kantiano da coisa, parece que está aí. E o que a gente tem que fazer é apenas caminhar com o que está posto. Coisa que eu discordo profundamente. Mas por vezes a impressão que me dá, né, e o incômodo que me dá é esse. Acho que o mundo está dado. Mas que mundo é esse de que a gente fala? Que mundo é esse que os movimentos sociais vêm aqui e colocam? Está tendo conflito lá. Por água, por terra, morte. O professor Ariovaldo citou ontem o caderno Conflitos do Campo e o trabalho excelente que a CPT faz desde sempre, é de fazer esse levantamento e o acompanhamento desses conflitos. São 4 conflitos diários. A média de 4 conflitos diários. Logo, esse mundo não está dado, ele está explodindo. Isso é luta de classe, né? Que é coisa que parece se pôr em desuso nos dias que correm. E para mim isso é problemático, né? Trabalhando no campo do marxismo, para mim isso é problemático. É porque esse mundo que explode é o mundo que produz a miséria, é o mundo que produz a pauperização, é o mundo que produz a pobreza. E é isso que é o foco, né? Eu lembrei da fala da professora Celi, que ela disse ontem.